Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao InspiraCast, a sua dose semanal de inspiração. Meu nome é Júlio Volpi, sou o fundador da Croma e apresentador desse podcast. Você pediu e nós estamos trazendo de volta mais um trecho da incrível palestra do professor Pedro Lins no Croma Summit. Isso mesmo, os comentários naquele episódio, bem como as mensagens que nós recebemos na Croma, por uma continuação dessa importante palestra que houve no nosso evento. O professor Pedro Lins traz uma reflexão sobre felicidade interna bruta, sobre como construir felicidade no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo e nas outras relações, como um elemento para impulsionar a produtividade e tantos outros indicadores no meio corporativo. Eu espero que você aprecie mais esse trecho da palestra do professor Pedro Lins. Cara, brilhante, ele é um grande pintor. Pra vocês terem uma ideia, no Centro Butanês, no hall, tem uma parede de uns 10 metros e ele tem um mural pintado por ele, é uma coisa assim impressionante. Oi? Pode fazer pergunta, claro que pode. Enquanto você faz a pergunta, eu tomo um pouquinho de água. Pode dizer, mas fala alto para eu ouvir. Oi. A dúvida é a seguinte, na empresa a gente já entende a necessidade de olhar para a felicidade corporativa, para o bem-estar, está muito relacionado ao propósito, mas quando a gente olha para o FIB, onde que está esbarrando, que eu percebo com uma certa resistência? Ele aborda elementos que vão além do escopo corporativo, por exemplo, espiritualidade. Sim. Como que a empresa vai perguntar sobre espiritualidade sem invadir o aspecto pessoal do empregado e depois com essa informação qual de fato é o poder de atuação dela a respeito disso? Como que são esses requisitos para a certificação do business? Quando a gente chega na parte da empresa, né, ela tem da boa governança, a diversidade, a vitalidade cultural e a área ambiental. Algumas dessas coisas a empresa ela pode proporcionar um ambiente que seja propício para. Espiritualidade é muito difícil para nós, pelo menos eu, brasileiro, católico, não estou discutindo religião. Nós confundimos espiritualidade com religião. Então você precisa primeiro quebrar esse paradigma. Espiritualidade é uma forma holística que você olha para o mundo. Ou como você aceita o mundo, ou como você vê o mundo. O que é bastante mais complexo do que a gente falar de religião. Para mim, todas as religiões eu aceito, desde que ninguém queira me impor a religião dele. Eu respeito todas. Tenho amigo de diversas religiões. Hoje eu tenho um amigo que é o terceiro homem na autoridade palestina e tenho vários amigos que são do Mossad. E converso com os dois na guerra que eles estão tendo agora. E entendo os dois lados. Bastante complexos, uma coisa que está há 3, 4, 5 mil anos que eles estão discutindo um processo. Respeito os dois. Então, se eu respeitar a sua religião, você respeitar a minha, nós podemos conversar sobre espiritualidade. A empresa, ela não vai influenciar na espiritualidade, mas ela pode proporcionar uma forma que as pessoas possam expressar as suas espiritualidades sem conflito. E aí eu acho que a gente tem muita coisa para fazer enquanto empresa. Então, este é o processo, este é a certificação. Ali é o Charing Tobgay, à direita, na esquerda de vocês, entregando para o presidente da Druk Green Energy. Até agosto, setembro, se tudo der certo, Carmaura deve estar vindo para o Brasil para um fórum de de felicidade e sustentabilidade em Fernando de Noronha. Se ele vier, eu vou trazer ele para São Paulo, para que ele faça essa entrega dessas 3 empresas que vão ser certificadas de Belo Horizonte e, quiçá, nós possamos estar envolvidos, né, e vocês possam estar juntos. Então, isso é a redução uma apresentação muito sinóptica do que é isso. Hoje, no mundo, existe uma única organização autorizada a levar essa certificação. Por sinal, vocês estão olhando para ela? Foi, Joe? Então, eu montei uma consultoria com o filho do Charing no Butão
e tenho essa autorização, tenho esse agreement com o Centro Butanês de levar essa certificação para fora do Butão. Quantas organizações têm certificadas? Nenhuma. A partir de agosto, setembro, nós vamos ter 4. Espero ter 40, 500, 5 milhões e que a gente consiga disseminar isso de uma forma bastante positiva. Nós estamos começando com uma exclusividade nas Américas, Brasil, América Central, América do Norte, e já estamos vendo que tem umas demandas na Europa, Ásia, Oriente, e a gente vai trabalhar isso fortemente. Impactos e resultados, que a gente precisa mostrar como é que isso funciona. Para nós, se não tiver uma forma da gente mostrar o que isso traz para uma organização, principalmente empresas, você tem que levar isso. Eu trabalho com 4 pilares que eu aprendi num grande trabalho que eu fiz com o Instituto do Banco Mundial em 2003, 2004, quer dizer, há 22, 23 anos, que fala que as organizações precisam ter 4 pilares para a sua perenidade. Não pela ordem, mas tem que ter um balanço. Prosperidade econômica, equidade social, a sustentabilidade ambiental e a vitalidade na sua cultura e governança. Nessa apresentação diz o seguinte: todas as organizações existem por um único propósito. Todas as organizações, todas. Da mais simples organização social, da maior corporação global que vocês conhecem. As organizações existem só para levar o bem-estar e a felicidade para a sociedade. Se o que você faz não leva bem-estar, só está levando o bem-estar para um acionista ou para um grupo de pessoas, não é uma empresa, não é uma organização. Esse quadrinho aqui foi feito pelo Instituto do Banco Mundial em 2003. Há 22 anos eu mostro isso. Hoje está pegando nas organizações. Ali alguns benefícios. Eu tenho mais 9 minutos, mas talvez eu roubar mais uns 12. Eu queria só trazer um pouquinho sobre liderança. O que eu estou aprendendo no Butão, lá eles chamam de liderança iluminada, Enlightened Leadership. Mas quando a gente traz o nome iluminado para o Brasil, fica um pouco estranho, porque a gente fica pensando nas nossas religiões. Então eu estou chamando de liderança inspiradora. O quanto nós inspiramos enquanto líder, ou quanto somos inspirados. E no Butão, no budismo, tudo eles têm Budas. Tem mais de 4.000 Budas. Qualquer coisa, você fala garrafinha d'água, tem um Buda da garrafinha d'água. Caneta, tem um Buda da caneta. E para a parte de liderança, que eles chamam de liderança iluminada, que eu estou chamando de liderança inspiradora, tem 3 Budas interessantes. Isa, você que já aprendeu butanês, qual que é o nome do primeiro Buda? Jambeyang. Do segundo? Sharin Rizvi. E do terceiro? Shanadorji até vai. Como a gente não sabe falar, não sei vocês como é que está o butanês de vocês, mas cada um desses Budas representam uma coisa. O primeiro deles representa a sabedoria. O segundo representa a compaixão e a terceira representa a coragem. Se vocês notarem, o Buda da sabedoria, ele tem uma espada na mão, que é a espada que corta a ignorância. Você só tem sabedoria quando você corta a sua ignorância, não é dos outros. E não é ignorância educacional. Então, esse é o processo. O segundo é a compaixão. Esse Buda, ele é representado por 6 mãos, depois ele tem uma outra representação que ele tem 1000 mãos, que ele faz a compaixão. E o terceiro Buda é o da coragem. E a coragem representa pela cor vermelha, é o Buda lutador. E no conceito de uma liderança inspiradora, você tem que ter um balanço entre essas 3 características, sabedoria, compaixão e coragem, e você ser um líder altruísta. Não posso esperar nada que venha ao contrário. Existe um grande desafio quando você tem 2 dessas características, não 3. Então, quando eu tenho um líder que tem coragem e sabedoria, mas ele não tem compaixão, ele tem autocracia. Todo ditador, ele tem sabedoria e tem coragem, mas ele não tem compaixão. Já viram esses líderes? Já foram subordinados a eles? É bastante complexo, para não dizer ruim.
Segunda combinação disso é quando eu tenho sabedoria e compaixão, mas eu não tenho coragem. Esse é o líder benevolente. Eu sei que o colaborador meu está fazendo algo errado, eu tenho a sabedoria de saber aquilo, tenho a compaixão por ele, mas não tenho a coragem para dizer para ele ou para ela, está errado. E a terceira combinação, se não for em balanço as três características, é quando eu tenho uma liderança que tem coragem e tem compaixão, mas não tem sabedoria. E esse é o que a gente chama do líder imprudente. O exemplo que nós damos é, você vê uma criança ou alguém se afogando no rio, você tem coragem, você tem sabedoria, você tem compaixão, você tem coragem, você tem compaixão, mas você não tem sabedoria de saber que você não sabe nadar. Se você se jogar lá, você também vai morrer. Quantas vezes a gente faz isso com os nossos subordinados? Com os nossos pares, com os nossos superiores, com os nossos negócios. Isso aqui dá alguns dias de papo sobre diferentes tipos de liderança. Sharing, numa das apresentações deles, ele apresenta 8 ou 9 perfis de liderança. Eles não são excludentes. Mas se eu tivesse que escolher uma delas, uma só, qual eu escolheria? Está um pouquinho mais difícil aqui para vocês lerem, né? Desculpa. Mas deixa eu só avisar, no grupo do Summit, a Patrícia, até agradeço, Patrícia, ela está tirando as fotos e mandando no grupo. Então beleza, então vamos lá. Diz para mim, qual desses líderes você escolheria? Você. Leia um desses. Um só. Não, leia inteiro. Leia. Legal. Essa é uma liderança que te pega. Para você. Sim, eu. Um líder que pensa diferente, que faz escolhas. Legal. Para você que coçou o nariz. Você levantou a mão assim, então. Desculpa, eu pego o detalhe direto de vocês. Líderes que, em vez de serem ricos e famosos, desejam produzir riqueza e serem respeitados e admirados. Legal. Então, que tipo de liderança nós queremos? Que tipo de liderança nós seremos? Que tipo de liderança eu vou agir? Essa é a provocação com vocês. Por quê? Porque o que nos deixa feliz são 3 características. Na verdade, são 3 sensos. O primeiro senso que nos deixa feliz é o senso de identidade. Então, é o senso eu, Pedro Lins, como indivíduo, o senso de pertencimento. Eu pertenço a este grupo chamado Croma School. Já vou dar um spoiler para vocês. Acabei de ser convidado e acabei de ser aceitado como professor dessa escola. Não teve jeito, Julião. Eu falei antes de você, agora não teve jeito. Mas brigadão. E o senso de realização. Aí você tem a sua identidade. Segundo ponto é segurança. Segurança nós temos para ter felicidade em 3 ambientes. Primeiro deles, a família, onde você nasce, onde você vive. Às vezes você não tem, logo na infância, você não tem essa segurança. Segundo é na comunidade, onde você vive, que seja no edifício, que seja no condomínio, que seja na escola, que seja no clube, que seja na roda social. E o terceiro senso de segurança que nós temos é na empresa, nas organizações, onde nós trabalhamos. Se eu não te der esse senso de segurança, sabe quando você vai ser feliz? Nunca. E o último senso é o senso de propósito. Qual é o seu propósito de vida? A pergunta mais difícil que eu respondi na minha vida é: para que o Pedro Lins existe? Aí eu uso até a biologia, que foi uma das minhas graduações, é para que o espermatozoide de papai fecundou o óvulo de mamãe e nasceu este personagem. Aos 45 anos de idade eu comecei a desenvolver
Aos 63, eu cheguei na frase da minha razão de existir. Eu tenho ela já há desde os 50 e poucos anos, mas o verbo eu acertei há 3 anos atrás. Então, o seu propósito de vida, o seu propósito de sociedade, para que você vive nessa sociedade, nessa comunidade, e seu propósito organizacional. Para que você está nessa empresa? Se você não tiver esses 3 sensos, você não terá a possibilidade de ser feliz. E também, óbvio, um senso de gratidão. É necessário agradecer as pessoas. E aí eu quero finalizar, faltam 46 segundos, eu vou demorar mais 3 minutos, tá? Já vou avisar aqui antes de começar a piscar. As grandes oportunidades que nós temos na vida e você conhecer pessoas brilhantes, aquelas pessoas que te tiram da ignorância e te levam à sabedoria. Eu tive a oportunidade e tenho a oportunidade de conhecer milhões de pessoas muito interessantes. Uma delas, em 99 e 2000, chama-se Peter Drucker. Peter Drucker é o pai da administração. Eu fui aluno do Peter Drucker. Em 99 e 2000, na Peter Drucker Foundation, num programa de liderança e esse processo. Naquela mesma época, eu conheci a Frances Hesselbein, que era o braço direito do Peter Drucker por mais de 50 anos, uma das maiores líderes do mundo que eu conheço. Na fotografia de baixo, do lado direito, é o Peter Drucker, a Doris Drucker e o Pedro Lins quando ele tinha cabelo. Agora eu sou descabeludo. E junto com a Frances. A Frances eu conheci em 99 e 2000, depois em 2010 eu fui participar de um programa de liderança na Academia de West Point, onde ela era uma das facilitadoras. Frances Hesselbein morreu em 2022, em dezembro, com 107 anos de idade. Ativa. Ela tinha 45 anos a mais do que eu. Então quando eu a conheci com 45, ela já tinha 90, quando eu encontrei ela de novo, ela tinha 100 anos e eu estava aprendendo com ela. E dessa vez que eu estava lá em West Point, ela me convidou para jantar, eu e ela, sento na mesa, né? E viro para ela e falo assim, Frances, eu te acho uma pessoa tão brilhante, eu queria perguntar uma coisa para você. Como é que você decide quando uma empresa ou uma organização te chama para trabalhar? Ela falou, Pedro, é muito fácil. Eu faço as 2 perguntas que eu chamo as perguntas que fazem a diferença. O que eu fiz? Peguei um guardanapo, literalmente uma caneta, e falei assim, vou tomar lição de vida. Certo? Porque pessoa inteligente sempre te ensina alguma coisa. A Croma te chama para trabalhar. A arquitetura RH te chama para trabalhar. O que você faz? Ela falou assim, a primeira pergunta que eu faço é, 2 pontos. Qual a diferença esta organização faz? Qual a diferença a sua empresa faz? Qual a diferença o seu banco faz? Parei, olhei, desculpa, fiz uma cara de pastel, porque eu não tinha nem entendido a pergunta, e falei, caramba, nunca pensei nisso na minha vida. A primeira pergunta que ela faz para ela, qual a diferença essa organização faz? Legal. E a segunda pergunta que você faz? Ela falou assim, Pedro, se a Croma me chamar para trabalhar, a segunda pergunta que eu faço para mim é, se eu vier a trabalhar ou voluntariar nela, que diferença eu faço? E ela diz para nós só 2 coisas, que ela só trabalha em organizações que fazem a diferença e ela só trabalha em organização onde ela faça a diferença. Aprendi isso em 2010. Seu nome é? Thaís. Mais ou menos 2015, 2016, Thaís, eu sou meio lento, entendeu? Demoro um pouco para captar a ideia. Eu acrescentei mais 2 perguntas, que no mundo nada se cria, nada, tudo se transforma. E eu tenho mais 2 perguntas para vocês, que é, a sua empresa, a sua organização, pode fazer ainda mais a diferença? E a 4ª pergunta é, você como executivo ou executiva da sua empresa, você pode fazer ainda mais a diferença nela?
Se uma dessas respostas está aí for não, dessas 4 perguntas, o que você tem que fazer? Vou fazer a pergunta para todos vocês. Sua empresa não faz a diferença, você não faz a diferença nela, ela não pode fazer ainda mais a diferença e você não pode fazer ainda mais a diferença nela. O que você tem que fazer? Não ouvi. Faz de novo. Faz o gestinho. Tchau, tchau. Pede para sair. Eu chamo isso de Capitão Nascimento. Conhece a frase? Pede para sair 02. Deixa alguém que faça ainda mais a diferença pôr o bumbum nessa cadeira para que a sua empresa, a sua organização faça ainda mais a diferença. Fechado? 2 perguntas finais. O que você fará para contribuir para a sua felicidade, para o seu bem-estar? E o que você fará para contribuir para a felicidade e o bem-estar da sua organização? Depende só de você. Que incrível! Quantas contribuições extraordinárias que nós, enquanto líderes, podemos agora fazer uma grande reflexão a respeito das nossas ações e atitudes no ambiente empresarial e corporativo. Sem dúvida nenhuma, nós podemos desenvolver ações concretas que possam estimular o quanto nós mesmos, isso mesmo, cada um e cada uma de nós enquanto líderes e também, e muito importante, as pessoas que conosco trabalham e buscam atingir os objetivos, podem sim encontrar felicidade naquilo que fazem, através da conexão com o seu propósito, através da nossa atuação, criando um ambiente favorável para que as pessoas e a própria organização prosperem. Se você gostou desse conteúdo, eu vou convidar você a seguir o nosso podcast na sua plataforma de áudio ou vídeo preferida. Vou convidar você a seguir a Croma Leadership School nas redes sociais, para que você possa estar sempre atualizado sobre todos os nossos eventos e programas. E se você quer conhecer um pouco mais do trabalho do professor Pedro Lins, dizer que ele é professor aqui na Croma e você pode acionar também os cursos e treinamentos que o professor Pedro Lins faz aqui junto conosco. Um grande abraço, uma excelente semana e até o próximo InspiraCast.